Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo de número 15. Somente o verso 15. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos repetir? Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também no coração, no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém. Podem sentar, queridos. Esse texto é muito profundo, irmãos, porque ele fala das duas habitações de Deus, né? O Senhor habita no céu, no seu trono. Aqui a palavra fala na eternidade, né? No alto e sublime, né? Então, Deus habita no céu, Deus habita na eternidade. Mas aprove a Deus, pelo seu amor e misericórdia, também habitar no coração do contrito e quebrantado. Então nós vamos ver a importância do quebrantamento da nossa vida. E é interessante que o tema dessa palavra fala do exercício do quebrantamento. Porque nós sabemos que todo exercício requer o quê? Perseverança, para que ele tenha algum resultado. Eu comecei a caminhar de manhã. Que batalha para você poder começar a se exercitar. O meu médico falou assim: rapaz, você não é mais jovenzinho não, você tem que caminhar. E aí eu comecei a caminhar. Aí caminhava, aquela luta, aquela batalha. Passando o tempo, vai passando os meses, você já desperta com desejo de caminhar. Você diz: poxa, eu preciso caminhar. E o dia que você não caminha, você sente falta. Então, todo exercício fala de uma perseverança, de uma continuidade. E nós vamos ver que o quebrantamento, a contrição, da mesma forma, precisa ser algo contínuo na nossa vida espiritual. Porque a nossa vida diante de Deus requer essa humildade. Porque contrição, quebrantamento e humildade praticamente são a mesma coisa. A palavra contrito quer dizer quebrado no seu original. Da mesma forma, o quebrantado é aquele que foi quebrado, esmiuçado. Essa palavra quer dizer isso. Quebrado, esmiuçado, até se tornar pó. É algo que é um processo que a pessoa passa, que ele passa a não depender mais dele, não depender mais da sua vontade, mas está totalmente, dependente da vontade de Deus. Eu fui ver no nosso dicionário, o contrito, a palavra contrito. E um dicionário deu o seguinte termo, para a palavra contrito, resultado. Contrito é arrependido diante de Deus. Interessante, eu achei muito interessante isso. Porque, na verdade, a contrição é um arrependimento, é uma entrega, é um reconhecimento que Deus, apesar de ser um Deus santo, que mora na eternidade, Ele mora também no nosso coração. Louvado seja Deus. Ele se fez homem, habitou entre nós, deu a sua vida para poder
fazer morada em nossas vidas, em nosso coração. Mas para que Ele, o Senhor, more efetivamente na nossa vida, é necessário que o nosso coração esteja disposto, como boa terra, para recebê-lo, para que Ele possa operar em nós cada vez mais e a sua vida passar a ser a nossa vida. A nossa vida passa a ser a vida de Cristo. Amém, queridos? Então, rapidamente, o que é o quebrantamento, né? Essa palavra, como eu falei, sugere algo que foi esmagado, esmiuçado em pedaços. Mas também, o quebrantamento, nós separamos aqui 3 coisas que o quebrantamento também significa. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade. É quando eu rompo com a minha própria vontade, com meus próprios desejos, eu abro mão da minha vontade. Por isso que Jesus disse que aquele que quer segui-lo, o que ele tem que fazer? Carregar a sua própria cruz, abrir mão da sua própria vontade. Então, o quebrantamento é você abrir mão da sua vontade e se render totalmente à vontade de Deus. É você trocar a sua vontade, os seus desejos, para que os desejos de Deus, a vontade de Deus, possam prevalecer na sua vida. Amém? Você quer isso? Eu quero. Nós precisamos disso. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, quando nós nos submetemos à nossa vontade e deixamos que a nossa vontade suplante a vontade de Deus, o resultado quase sempre é o quê? Desastroso. Nós erramos, nos machucamos, nos decepcionamos, mas quando nós deixamos que Deus opere e a sua vontade seja realizada, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós passamos a viver uma vida de experiências na presença dEle. Outra definição de quebrantado é renunciar à nossa autoconfiança. Passamos a não confiar mais em nós mesmos. Passamos a confiar única e exclusivamente em Deus. Passamos a colocar toda a nossa confiança em Deus. Pode estar tudo errado, pode estar tudo ao contrário. As coisas podem estar acontecendo totalmente diferente da forma como nós gostaríamos que acontecesse. Mas nós confiamos no Senhor, porque o Senhor conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Quebrantamento também é quando é parecido, é muito semelhante àquela parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu em diversos tipos de terreno, mas um daqueles terrenos era o terreno que é um terreno fértil, Então o quebrantamento é você deixar o solo do seu coração amolecido, é você se deixar levar pela palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus seja implantada dentro de você, e para que a palavra seja implantada, para que a palavra possa germinar, para que a palavra possa ter frutos, é necessário que o nosso coração, que essa terra, ela esteja totalmente preparada para que receba essa palavra. Então, meus amados, quebrantamento é exatamente uma rendição completa na presença de Deus. Dependência, rendição, desejo que a vontade de Deus, ela prevaleça sobre a nossa. Mas existe um grande problema que acaba afetando a nossa vida de quebrantamento diante de Deus, que se chama orgulho. Todos nós, como seres humanos, somos orgulhosos. E muitas vezes o nosso orgulho acaba impedindo que a bênção de Deus, ela se estenda à nossa vida. O nosso orgulho acaba impedindo que o Senhor possa operar de forma eficaz na nossa vida. E o quebrantamento é exatamente o antídoto, para quebrar esse orgulho, para curar esse orgulho. O quebrantamento, exatamente pela palavra que mostra, te derruba e faz com que teu orgulho caia por terra. Para que teu orgulho, ele caia por terra, é necessário você entender o que Deus quer realizar na sua vida.
O que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer operar na sua vida. E nós também aqui separamos, o pastor separou aqui, de como nós podemos praticar o quebrantamento. E uma pergunta eu gostaria de fazer aos irmãos: o quebrantamento é somente obra de Deus? Ou tem a participação nossa? O que os irmãos acham? Nós também participamos. É claro que toda a operação da nossa vida espiritual, tudo aquilo que nós alcançamos espiritualmente, é através da operação do Espírito Santo. Jesus disse que sem Ele, nada podíamos fazer. Porque sem mim, nada podeis fazer. E é exatamente isso, sem uma operação do Senhor, sem uma operação do Espírito Santo, é impossível o homem se quebrantar. É impossível o homem se deixar moldar, é impossível o homem se deixar transformar, é impossível você ser transformado se o Espírito Santo não operar profundamente no seu coração. É impossível isso, mas, por outro lado, o quebrantamento é algo que depende também do nosso desejo, que depende da nossa vontade, que depende de nós nos entregarmos ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse prosseguir em conhecer ao Senhor fala exatamente da nossa proximidade de Deus. Então, como praticar o quebrantamento? Aproxime-se de Deus. Através de quê? Como que nós nos aproximamos de Deus? Através da oração, através da palavra, através do jejum, através da nossa obediência a Ele. Aproxime-se do Senhor. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, cada vez que nós olhamos para o Senhor, cada vez mais que nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos ter a consciência de quem nós somos. Não é isso, irmãos? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei quem eu sou, a minha dificuldade, as minhas lutas e o quanto eu preciso do Senhor. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno quebrantado. Porque eu olho e vejo o esplendor do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor. E nós, quando nos deparamos com isso tudo, nós somos constrangidos a buscar a Ele, a nos quebrantar, a estar na presença dEle. Então aproxime-se de Deus, ore mais, leia mais a palavra, busque mais o Senhor, porque quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais nós vamos ser quebrantados. Confesse os seus pecados constantemente, coloque diante do Senhor as suas dificuldades. A palavra de Deus diz que aquele que confessa os pecados tem o perdão do Senhor. Aquele que confessa os seus pecados são perdoados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. É claro que o pecado não pode ser algo rotineiro, O pecado é um acidente, alguma coisa que você fez, mas não foi premeditado, porque quando nós éramos escravos do pecado, o pecado se tornou algo na nossa vida constante. Pecar fazia parte da nossa natureza, mas a partir do momento em que o Senhor nos transformou, o pecado se tornou um acidente. Alguma coisa que acontece eventualmente e nós buscamos o Senhor. E quando buscamos o Senhor nos perdoa, porque Ele é justo e fiel e misericordioso. Obedeça a Deus, seja obediente. Aquilo que Deus quer requerido de você, aquilo que você tem entendido que é a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Deus quer realizar através de você. Seja obediente, se entregue a Ele, deixa Ele moldar a sua vida, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te direcionar, deixa Ele falar contigo. Não tenha medo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Muitas vezes nós ficamos temerosos,
E nós somos assim mesmo. Moisés ficou temeroso, né? Moisés questionou o chamado dele, ficou preocupado com o chamado dele. Jeremias também questionou: Senhor, eu sou tão criança, é assim mesmo, mas se entrega, deixa Deus operar, deixa Deus falar, deixa Deus te conduzir, e você vai ver o quanto Ele vai transformar a sua vida e quanto você vai ser quebrantado na presença dEle. E como o nosso tempo é rápido, né? Nós vamos ainda ter um momento mais, eu digo, mais importante, porque nós vamos aprender juntos. Eu queria ler um texto que esse texto ele é muito profundo, e ele fala muito a respeito de você deixar a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Vamos abrir todos, irmãos, lá em Romanos capítulo 12, para a gente encerrar. Romanos 12, versículos 1 e 2. Para nós concluirmos aqui essa primeira parte e irmos para a prática, né? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se entrega completamente a Ele como sacrifício vivo. Deixa Ele operar na sua vida de forma completa. O sacrifício é algo que você entrega, que você se deixa transformar. Sacrifício, principalmente o holocausto, o sacrifício ali, a vítima era totalmente consumida. Se deixa totalmente consumir pela vontade de Deus. Porque culto, irmãos, não é somente na igreja. Culto é o dia a dia na presença de Deus. É a nossa vida na presença do nosso Deus. E através dessa entrega completa, a vontade de Deus vai sendo estabelecida na nossa vida. E quanto mais nós deixarmos Deus falar conosco, mais nós vamos sendo quebrantados por Ele. Deixa Deus quebrantar hoje a sua vida. Deixa Deus falar ao seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai operar nessa área na sua vida. Amém? Então nós vamos orar, tá? Para darmos início ao momento da reunião, onde nós vamos estar todos juntos, aprendendo um com o outro. Pai, nós te agradecemos por esse breve momento. Podemos, Pai, meditar um pouco na Tua palavra. E oramos, Senhor, por essa continuidade desse culto, dessa reunião. Que o Senhor possa operar profundamente em cada grupo que irá estar reunido, Senhor. Que cada pessoa possa ser profundamente, Senhor, tocada por Ti. E que o Senhor venha fazer uma obra completa nesta noite. Completa, Senhor, a Tua obra. Porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Aperfeiçoa a Tua obra em nós. Nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.